Bom, dando continuidade, agora a gente vai resolver o exercício 4 da apostila referente à aula 14 sobre calorimetria, tá? Então, se você está com a apostila em mãos, abre lá na página 43 para acompanhar a leitura. Então, ó, o exercício 4 diz o seguinte: um bloco de um material desconhecido e de massa 1 kg encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius ao ser encostado em outro bloco do mesmo material de massa 500 gramas e que está em temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Considere que os blocos estejam em um calorímetro, beleza? Então, ó, vamos analisar os dados aí que ele dá pra gente do problema, né? Mas é uma outra questão sobre equilíbrio térmico, tá? Então você tem um bloco aí de um material desconhecido, então ó, vamos botar aqui, ó, massa 1, né? Ele bota aqui a 1 kg. A gente sabe que vai ter que converter ele para gramas, né? Então vai ficar 1000 gramas, tá? Encontra-se a temperatura inicial, então vou botar aqui, ó, temperatura inicial 1 de 80 graus Celsius, certo? Ao ser encostado em outro bloco do mesmo material, então a gente já sabe que é o mesmo material, né? Então vamos botar aqui, ó, deixa eu botar aqui de azul, massa 2, certo? De 500 gramas, tá certo? Esse não precisa converter, né? E que está em temperatura ambiente, né? Então a temperatura inicial 2, né? Vou botar aqui 2, é a temperatura ambiente dele, que é de 20 graus Celsius. Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Então o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir a temperatura final, né? Então a temperatura final é o que ele quer descobrir. Como eles vão se encostar, né? Eles vão entrar em equilíbrio térmico. Qual vai ser a temperatura final do equilíbrio térmico? Tá certo? Então, ó, a gente vai utilizar aquela mesma equação que a gente utilizou. Então a quantidade de calor do corpo 1 mais, né? Deixa eu botar de azul, quantidade de calor do corpo 2, o somatório dos dois vai ter que dar 0, né? Porque o corpo de maior temperatura, ele sempre vai ceder energia térmica para o corpo de menor quando eles entrarem em contato. Então a gente vai ver qual vai ser a temperatura final que os dois vão adquirir, tá certo? Então, questão clássica aí, tá? De equilíbrio térmico. Então, ó, equação massa 1 vezes calor específico, certo? Vezes variação da temperatura, isso tudo do corpo 1, mais massa 2, certo? Ó, massa 2, calor específico, vezes variação da temperatura, corpo 2, isso é igual a 0. Repara o seguinte, ele fala que os blocos, né, eles são do mesmo material. O que isso significa? Que eu posso eliminar o calor específico dos dois lados, que não vai fazer diferença alguma, ok? Então, qual é a massa 1 aí? Resolvendo, a massa 1 a gente sabe que é 1000 gramas, tá? Eu converti também para que ele ficasse com a mesma unidade da massa 2, né? Que multiplica a variação da temperatura. Então, qual é a temperatura final? É o que a gente quer descobrir, né? Então, vou botar aqui, ó, de vermelho, temperatura final, menos a temperatura inicial do corpo 1, que é 80, beleza? Show? Isso somado, né, com a massa 2, que a gente sabe que é de 500 gramas, tá? Vezes a variação da temperatura, que a gente sabe que é a temperatura final que a gente quer descobrir. Então aqui, ó, θ, né, final, menos a temperatura inicial, que a gente viu que é de 20 graus, tá certo? Isso tudo somado igual a 0, ok? E aí é glu-glu. Então o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? A gente vai ter que fazer distributivo em todos os casos, né? Ó, o 1000 que multiplica a θ vai ser 1000 vezes temperatura final, menos 1000 vezes 80, isso vai dar 80.000, certo? Então, ó, 80.000, tá? Mais, mesma coisa do outro lado, gente. 500 vezes θ, isso vai dar, ó, 500 θ, tá? Menos 500 vezes 20, isso vai dar 10.000, certo? Isso tudo vai ter que ser igual a 0 no fim das contas, tá? Então, ó, repara só, juntando tudo que tem 1000 para o lado, tudo que tem θ para um lado e o que não tem θ jogando para o outro, como é que isso vai ficar, ó? A gente pode resolver da seguinte forma. Deixa eu resolver aqui de outra cor, vamos botar de lilás, tá? Então, repara só, ó.
1000 θ, tá? Mais 500 θ, beleza? Isso vai dar 1500, né? E aqui vai ficar, ó, mais 500, menos 80 mil, né? Menos 10 mil, certo? Isso vai dar quanto? Menos 90, né? Então, deixa eu botar aqui logo direto. Então, menos 90 mil. Isso tudo é igual a zero, né? Então, aqui vai dar, ó, 1500 θ menos 90 mil, certo? Igual a zero. Ou seja, 1500 θ vai ser igual a 90 mil, né? Logo, nós temos que a temperatura final θ vai ser igual a 90 mil dividido por 1.500. Beleza, gente? Tranquilo? Aí, ó, simplificando os zeros, né? Deixa eu botar aqui de outra cor. Ó, 0 corta 0, 0 corta 0. Então, vai ficar 900 dividido por 15. Isso vai ser igual a 60 graus Celsius. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, de acordo com o enunciado aí, a resposta correta é letra E. Show? Então, essa aqui é a resposta, essa aqui é a equivalente na letra do enunciado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Conseguiu compreender? Tá conseguindo pegar a manha aí do equilíbrio térmico? Certo? Então é isso daí, pessoal. Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau.